Bom dia, meus amados, a paz do Todo-Poderoso, passando aqui para te desejar um ótimo dia, que o teu dia venha ser cheio do Espírito Santo de Deus, que venhamos entregar a nossa vida a Jesus, porque Jesus está voltando. Amém? Jesus está voltando, então entrega a tua vida àquele que pode mudar a tua história, aquele que entra com a providência sobre a sua vida, aquele, só o Senhor, é aquele que tem o poder da salvação, da libertação, da vida eterna. Amém? Meus amados, quero deixar uma palavra em Êxodo, capítulo 14, versículo 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Piairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. Amém? Meus amados, nosso Deus é aquele que sabe de todas as coisas. Muitas das vezes, nós planejamos muitas coisas em nossa vida, só que nós não vemos lá na frente. E o Senhor vê tudo, o Senhor vê tudo, porque o Senhor é onipotente, onisciente, onipresente. Ele vê absolutamente todas as coisas. E nós, a gente só vê o agora. E muitas das vezes a gente projeta, planeja, às vezes a gente sonha e a gente planeja conforme a nossa visão vai. E o Senhor não. Ele já projetou o caminho que nós devemos passar, porque ele já vê a vitória lá na frente. Ele vê qual o melhor caminho que nós devemos passar. Só que muitas das vezes a gente até se indaga e diz: por que o Senhor mudou a rota? Por esse caminho aqui era bem mais fácil. Por esse caminho a vitória, aos nossos olhos, era mais certa, é garantida, e esse caminho era bem mais rápido de percorrer, bem mais simples. E aqui, quando a gente vê que quando o povo saiu do Egito, estavam fugindo do Egito, a gente vê que o Senhor, na palavra, ele disse, o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo. Aí, às vezes, a gente diz: meu Deus, por que eles mudaram o rumo se tinha aquele mar enorme onde eles iriam acampar? E aquele mar era tão grande. E em determinada situação, o Senhor mudou a rota deles e mandaram eles irem por outro caminho. E nesse caminho, eles iam passar por uma dificuldade tremenda. Porque era nesse caminho que tinha um mar e atrás vinha Faraó, atrás de destruir o povo de Deus. Era exatamente nesse caminho que o grande mover de Deus ia acontecer na vida daquele povo. Quando eles estavam ali, perto daquele mar, aquele povo vinha do Egito para destruir eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó para mandar, para ir perseguir aquele povo. A gente fica pensando assim: não é tremenda essa palavra? O Senhor fez Faraó endurecer o coração dele para ir atrás do povo de Deus. E o Senhor ainda mudou a rota, porque mandou eles acampar perto do mar. Então você fica assim: meu Deus, se fosse a gente não iria querer, vendo por olhos humanos, a gente ia querer passar por outro caminho, que fosse mais fácil. Porque a gente acharia que nesse caminho era bem mais fácil de percorrer. Mas era esse caminho que o Senhor mandou eles percorrerem, que lá ia acontecer o grande mover do Senhor, que é para o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Eles acamparam, eles ficaram lá perto daquele mar e eles se encontraram numa situação de dificuldade tremenda. Por quê? Porque na frente tinha um mar e atrás aquele povo ia atrás deles para destruí-los. E o que foi que o Senhor disse? Clame a mim. E quando o Senhor abriu aquele mar, todos passaram com os pés enxutos. E quando foi a vez daquele povo do Egito passar sobre aquele mar que estava aberto, o mar engoliu todos eles. Porque o favor de Deus estava sobre a vida daqueles que
o Senhor mudou a rota. O favor de Deus estava na vida daqueles que eram os filhos do Senhor, os israelitas, aquele povo que andava com Moisés. Amém? Então eu vim aqui para te dizer que muitas das vezes o Senhor pode até querer mudar a minha rota e a tua. E obedeça. Sabe por quê? Porque é para o nome do Senhor ser glorificado. É para o nome do Senhor ser adorado nas nossas vidas. Porque nós sabemos que o nosso Deus é aquele que faz grandes coisas sobre as nossas vidas. Nós sabemos. E que o nosso Deus é o dono do impossível. Nós temos convicção que o nosso Deus é aquele que faz o impossível em tudo. Porque o Senhor é o dono do mundo, o dono do tempo, do ouro e da prata, aquele que é, que era e aquele que é fiel. Amém? Então, deixa eu te dizer uma coisa. Por mais que você planeje seus sonhos, planos e projetos, que nós temos que planejar, mas tudo na direção do Senhor. Tudo debaixo da potente mão do Senhor. Porque às vezes o Senhor vai até querer mudar a tua rota. Mas não se questiona. Não se entristeça se a rota que o Senhor te mudou não é aquela que você queria. Mas entenda que o caminho que o Senhor te mudou pode até ser um pouco mais difícil, mais longo, mas é esse caminho, que é esse processo que o Senhor quer que você passe para a grande vitória do Senhor na tua vida. Isso é só para quem crê, só para quem obedece, só para quem tem visão espiritual e para quem sabe que o nosso Deus é aquele que, por mais que diga, vá por esse caminho, mas é esse caminho que o Senhor quer te dar vitória. Amém? Então não questione, não se entristeça, não queira parar, por conta que as rotas às vezes são mudadas. Então somente confia no agir do Senhor sobre a tua vida. Então somente confia no mover de Deus sobre a tua vida. E segue, porque quem confia e vai sem questionar, só adorando e glorificando, sabe que o nosso Deus tem a vitória. Sabe que o nosso Deus já reservou o melhor para mim e para a tua vida. Amém? Então toma posse dessa palavra. Sempre quando você planejar uma coisa e sair, e você vê que o Senhor te direciona para outro lugar, fique calmo e descansa. Porque o nosso Deus é aquele que só faz a gente passar por caminhos que nós teremos a vitória. Agora, busca o Senhor para tu ter sensibilidade ao Espírito Santo para saber quais os caminhos que você tem que passar. Amém? Porque quem busca e tem intimidade com o Senhor, sabe quando é o Senhor que manda. Sabe quando é o Senhor que está na causa. Amém? Então, confia e acredita. E não questiona. Adora, engrandeça o nome do Senhor. Adora e engrandeça o nome do Senhor e segue. Porque quem segue na presença do Senhor sabe que a vitória é certa, é garantida. Porque o Senhor é fiel na vida daqueles que esperam e que trabalham pelo nosso Deus. Amém? Toma posse dessa palavra e saiba que o Senhor é contigo, porque Ele te ama muito. Amém? Deus seja louvado.